Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro está de olho em uma joia do Atlético Paranaense. A Raposa marcou reunião para a próxima quinta-feira com o staff de Bruninho. Meio atacante de só 17 anos de idade que pertence ao Furacão, sua multa rescisória no Brasil é de 32 milhões de reais. Pedro Lourenço, um dos caras mais ricos no mundo do futebol, já cogitou gastar essa grana com a expectativa de que o Bruninho, a médio e longo prazo, renda muito mais dinheiro. Vale a lembrança de que o Atlético Paranaense chegou a tirar uma das joias do Cruzeiro, Vitor Roque. Recentemente houve o troco. O Cruzeiro contratou um lateral direito, o Cauã, que pertencia ao Furacão com o pagamento da multa rescisória. Bruninho, que também é alvo de Red Bull Bragantino e Benfica, ele é monitorado pelo Cruzeiro de perto desde a temporada passada. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, começando com uma notícia do feminino. O Cruzeiro está próximo de confirmar a nova diretora de futebol feminino, a Luísa Parreiras. Ela está no Internacional, vai deixar o Inter, já existe um acordo verbal e ela chega para ocupar a vaga que foi da Bárbara Fonseca, que deixou o Cruzeiro e acabou sendo anunciada pelo Grêmio. A Luísa Parreiras está no Internacional desde 2024. Ela vai concluir uma transição lá no Clube Gaúcho e depois vem para se apresentar ao Cruzeiro. Cruzeiro que já tem aí o time pronto, oficializou 11 contratações da equipe feminina, deu uma reformulada, deu uma melhorada no seu elenco de uma maneira geral e vai aí para um ano que possa ser ainda melhor para as cabulosas. Toda sorte do mundo aí para o time comandado pelo Jonas Urias. É a informação, então, sobre a nova diretora de futebol feminino do Cruzeiro. O Cruzeiro que fechou a preparação hoje, amanhã, a volta dos titulares, mas ainda não terá o Gerson. Ele vem trabalhando já com o grupo, cada vez melhorando mais esta participação nos trabalhos com bola. E na semana que vem o nome do atleta será publicado no BID da CBF. Tem aqueles trâmites de janela, de transferência, TMS, sistema da FIFA, mas o processo já está adiantado, inclusive. Então, até no máximo terça-feira, o Gerson terá o nome publicado no BID. Se ele não for para o jogo diante do Democrata, no meio de semana, ele vai ficar à disposição para o clássico diante do Atlético Mineiro no outro domingo, na Arena, e com certeza aí à disposição mesmo para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo do dia 29, final do mês, uma quinta-feira lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Engenhão, diante da equipe do Botafogo. Enquanto isso, mais tempo aí para o Gerson melhorar também a condição física, ele que não atua desde o início do mês de dezembro. Sobre o time, aí temos que ver o que vai fazer o técnico Tite, mas é a volta dos titulares. Eu acho que talvez tenha uma dúvida ali e não acharia nada assim, um absurdo, caso o Arroio não comece, porque atuou bem contra a equipe do Tombense e fez um jogo intenso por quase 90 minutos. Então eu acho que a única dúvida é ele ou o Wanderson ali, porque ele tem Cássio de volta, pode formar o time, né? O tradicional do Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, aí acho que joga o Jonathan ao lado do Fabrício, né? O Vidalba ainda não está pronto. Kaique na esquerda, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian Pereira, Arroio ou Wanderson e Caio Jorge. Não vai fugir disso. Se fugir, vai ser uma surpresa muito grande. Então, vamos aguardar, claro. Todos esses jogadores estão à disposição e relacionados para este compromisso. Tem que completar ali a lista dos relacionados, o técnico Tite. Aí são jogadores que estavam no time alternativo e serão convocados para este duelo. Aguardar e ver um Cruzeiro aí muito forte diante da equipe do Uberlândia, com a expectativa de colocar mais de 35 mil torcedores. Embora lá, galera, tem que ser um público bem melhor em relação ao duelo com o Pouso Alegre, né? Volta dos titulares, um sabadão, 18h30, horário legal. Então pode comprar ingresso. O Cruzeiro manteve aquela promoção, os preços praticados estão legais. Ingresso.cruzeiro.com.br. Bora comprar e ter aí um grande público
neste sabadão para o Cruzeiro buscar a segunda vitória seguida na Série A do Campeonato Mineiro, na elite do Campeonato Mineiro, primeira divisão, e o Cruzeiro já ficar aí de olho em classificação para a próxima fase, esse campeonato de tiro curto. Vidalba e Sinisterra ainda naquele trabalho de preparação física, o Mateuzinho segue se tratando, fazendo tratamento por causa do edema na panturrilha, ainda não foi liberado nem para atividade física. Já o Neisser Vidiarreal, sim, fazendo trabalho físico, tem chance de ficar à disposição para o jogo do meio de semana diante da equipe do Democrata na outra quinta-feira. O Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares no Gigante da Pampulha. Agora, a informação que vem agitando aí o noticiário do Cruzeiro tem a ver com Cauã Prats. O Borussia Dortmund está muito em cima. As partes estão conversando. Borussia, Cruzeiro, staff do atleta. O Cauã, de qualquer forma, ele só pode ir para o exterior quando completar os 18 anos. Isso é no mês de agosto. Então, até lá, ele é jogador do Cruzeiro, independentemente de negociação, se a negociação der certo. A informação que a gente tem é que estão naquelas conversas, então eu aumento isso aqui, não me interessa, então aumenta mais. A primeira proposta que chegou, se não me engano, foi na casa ali de 8 milhões de euros. E agora vamos aguardar, já melhorou bem em relação a este valor, mas ainda não chegou ao que o Cruzeiro pensa. Não sei se a negociação vai ser concluída, mas conversando com algumas pessoas, eu acho pouco provável que nesta janela chegue uma proposta acima de 15 milhões de euros. Sendo bem sincero e com quem eu conversei sobre todo esse cenário. É um jogador jovem, é reserva e tem poucos minutos ainda no profissional. Se o Cruzeiro negociar o atleta agora, os valores, eu acho que não vão alcançar os 15 milhões de euros. Claro que tem ali possibilidade de um valor fixo, mais bônus, e é o que o Cruzeiro vem batalhando para que a oferta seja aumentada. E um outro ponto, que a informação que a gente tem é que o Cruzeiro quer manter um percentual do atleta. E eu acho que é isso que tem enrolado qualquer tratativa para um avanço significativo em termos de bater o martelo. Da Alemanha vem informação de uma negociação muito bem encaminhada. As partes aqui no Brasil, staff e Cruzeiro, são mais cautelosas quanto a isso, mas pelas informações, o Borussia quer fechar o negócio agora. Aí vai depender do Cruzeiro. O entendimento é que o Cauã Prats, ele tem um potencial absurdo. E, obviamente, tem a parte do staff do atleta também e do próprio atleta, né? Quando recebe uma proposta de um grande europeu, não dá pra gente falar aqui que o Borussia é qualquer time, né? Tá sempre disputando o Champions League, tá ali brigando, né, com o Bayern de Munique, às vezes, pelo título alemão, mas é uma equipe que costuma, inclusive, fazer bons movimentos lá entre os clubes europeus. E claro que isso desperta um interesse, mas a negociação ela ainda não está concluída. Vai ser concluída? Não sei. Pode ser concluída. Dependendo do que os alemães oferecerem e do percentual que puder ficar com o Cruzeiro, porque às vezes se você mantém um percentual ali de 20%, 30%, se tiver uma negociação, se ele der certo lá na Europa e tiver uma negociação entre clubes europeus, você quase que faz uma outra venda, né? Com um percentual desse. Então vamos acompanhar. O fato é que o Borussia não desistiu e o Cruzeiro também não cravou ele não sai de jeito nenhum. Então estão conversando, né? Quanto mais você conseguir aumentar o valor, melhor é, caso realmente vá fazer a negociação. Repito, o negócio não está fechado, conversas estão em andamento e de olho se isso vai caminhar para um desfecho de contratação ou se vai ficar para uma outra janela. Tá falado, pessoal?
Boa noite, Cirilo. Alô você, João Vitor, amigos e amigas da turma do bate-bola. Foi manchete, informação que trazíamos ontem na Itatiaia. O Cruzeiro que vem, recebendo várias sondagens, propostas, e agora a coisa vai caminhando. A respeito do Cauã Prats, jovem, 17 anos, lateral esquerdo, que tem apenas aí 15 jogos no profissional. O Borussia Dortmund da Alemanha vai avançando e vai dentro das suas possibilidades e de tudo que o Cruzeiro pede para tirar o atleta da toca, atendendo o pedido da diretoria. Ontem trazíamos aqui na Itatiaia e o Cauã. O valor gira em torno de 13 milhões de euros. O Cruzeiro ainda não tem dentro dessa proposta a aceitação. O valor ainda não é o que planeja a diretoria, mas tudo indica que o clube alemão vai chegar no valor que é colocado na mesa pela diretoria do Cruzeiro. A manutenção do elenco para a próxima temporada é a prioridade, tudo que a diretoria vem trazendo e também tendo, como planejamento para os próximos anos, mas tudo indica que o Cauã Prats pode deixar a toca. Vamos aguardar o desenrolar da negociação, apurei há pouco junto à diretoria. O Borussia não ofereceu o valor que o Cruzeiro deseja, mas o Borussia, por todo desejo, vai caminhando para chegar na quantia que o Cruzeiro tem, e coloca o preço pelo Cauã. Nada definido, o atleta segue, trabalhando normalmente na toca, mas as sondagens acontecem e a proposta tá na mesa e o Cruzeiro pode sim negociar o atleta, JVC. Lembrando que o Prats faz 18 anos em agosto, E justamente agosto é o mês que começa a temporada europeia, o verão europeu. A janela mais quente, inclusive, de transferências é essa do verão. Então vamos ver como vai caminhar essa situação. Ô João, cada vez mais cedo os grandes clubes europeus vêm ao mercado brasileiro, que ainda é um grande fornecedor de talentos, buscar esses atletas. O mais normal agora é comprar um cara de 16, 17 anos, já garantir que ele é seu, para quando ele tiver 18, começar a sua trajetória no futebol internacional. E o Cauã Prats, inserido no profissional do Cruzeiro com 16 anos, era o famoso feijão sem bicho, Ô João, e o torcedor vai ter que readaptar a sua cabeça a essa realidade. Porque o que vai acontecer com o futebol brasileiro? O futebol brasileiro vai ter que ser um futebol que dê cada vez mais espaço para os jogadores jovens. Porque quem não fizer isso, está fadado a ter só jogador em final de carreira que não vai dar o retorno financeiro e o seu clube vai perder a competitividade. Então, nós vamos ver cada vez mais os clubes apostando, dando espaço, dando minutagem, colocando produto na prateleira, na vitrine, para que o futebol do exterior se interesse. Você ganha 2 vezes, talvez até 3. Você ganha uma vez com a venda do jogador, você ganha uma segunda vez com o percentual de formador do jogador. A cada vez que esse cara vai sendo vendido na Europa, você fica com um pedacinho dele. E você ainda ganha uma terceira vez, porque muitas vezes nessas vendas, você vende aí 70%, 80% do jogador e fica aí para mais 20%, 30% para uma venda futura. Então, se os clubes não fizerem isso, os clubes brasileiros estão fadados à falência. Então, nós vamos ver uma mudança no perfil de formação, de contratação e de exposição de jogadores, para que você tenha viabilidade financeira para trazer os jogadores que já passaram por esse ciclo e esses caras, com aí na faixa de 30, 32, 34 anos, virem agregar tecnicamente no futebol brasileiro. Mas para ter o dinheiro para pagar o cara mais caro, mais velho, mais vitorioso, você tem que ter o menino surgindo para poder ser vendido. O Cruzeiro, aliás, todas as grandes equipes com essa mudança de calendário estão botando os meninos em maior quantidade para jogar nesse começo de ano, mas o início da sua frase me chamou a atenção e é isso mesmo. É o torcedor entender que esta realidade é necessária, é insistir. Ela é imperativa. Não é colocar o menino agora e ele matou a primeira de canela, é bagre, não serve, aí empresta pra sei lá o quê. Ele precisa jogar, ele precisa passar por essa transição, ele precisa viver esse novo momento. Profissional é outra história, ele precisa fazer parte disso. É evidente que tem alguns que chegam mais
mais preparados, mais prontos. O Cauã Prates aparentemente chegou pronto ao profissional com 16 anos. Senão o Cruzeiro não teria liberado o Marlon pro Grêmio do jeito que liberou, tranquilaço, e deixado ele como o segundo lateral do elenco, né? Segundo lateral esquerdo do elenco, sendo que o primeiro também é um jovem, né? E é elogiável a formação de talentos do Cruzeiro, como essa molecada chega ao profissional com um refino técnico diferente, são vários, né? Esse é o extra série, né? O jogador de futebol, todo grande atleta profissional, os estudos indicam que esse cara vai estar pronto mesmo, ali por volta dos 23, 24 anos. É o auge da formação do atleta. Ele precisa de um determinado número de horas, e aí estima-se 10 mil horas de execução para você chegar ao ápice da carreira. Então, o menino que está com 16, se o ápice é aos 24, ele está queimando 8 anos de etapa. Quem consegue fazer isso é o extra classe, é o extra série. Aí a gente lembra de Pelé, de Messi, de Neymar, de Maradona, desses caras que foram geniais. E alguns jogadores conseguem aparecer um pouco mais cedo. Agora, o ideal é que esses caras ainda tenham um tempo maior de formação, e dentro dessa formação tenham a exposição para ganhar a experiência, a qualidade, a possibilidade de jogar e de ganhar minutagens, e também ganhar visibilidade para se tornar um produto atrativo para o grande centro mundial que é o futebol europeu, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.